Podemos ler? Atos, capítulo 1. Quinto livro do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Você já chega aí em Atos, capítulo 1. A partir do primeiro verso. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Amém? Versículo de número 8. Do primeiro capítulo de Atos que nós lemos, talvez o verso mais conhecido, né, desse texto que nós lemos. Jesus disse o quê aos discípulos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Curve a sua cabeça um instante. Pai, nós te bendizemos pela porção da tua palavra nesta noite. Te agradecemos porque certamente ela, como semente que é, vai cair no solo do nosso coração. Solo fértil. Vai germinar, vai brotar e vai frutificar para a glória do teu nome. Que hoje à noite a nossa mente, o nosso coração estejam completamente cativos ao senhorio do Senhor, para que a tua obra seja completa em nós hoje à noite, através da tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar-se, queridos. Esse é o segundo livro escrito pelo evangelista Lucas. O evangelista Lucas escreveu o evangelho segundo, né, a sua visão, segundo a sua narração, e o livro dos Atos dos Apóstolos também fora escrito pelo médico evangelista Lucas. E os dois livros, tanto o evangelho que Lucas escreveu, quanto o livro dos Atos dos Apóstolos, foram destinados a uma pessoa. Está escrito aí no primeiro verso, que Lucas escreveu para quem? Teófilo. Poderíamos especular quem fora Teófilo, mas nós não temos nenhuma afirmação quanto quem fora Teófilo, mas muito provavelmente um oficial do Império Romano que estava agora sendo apresentado ao cristianismo por intermédio do médico Lucas.
E Lucas, ao escrever este segundo livro e direcioná-lo a Teófilo, nos 2 primeiros versos, ele fala que o primeiro livro que ele escreveu para relatar o quê? Tudo que Jesus fez e ensinou até o dia em que, depois de ter sofrido, foi elevado às alturas. Então Lucas está dizendo: Teófilo, o meu primeiro livro eu narrei, escrevi toda a vida de Jesus, desde o início do seu ministério, o seu sofrimento, a sua ressurreição, até depois dele ser elevado aos altos céus. E ao introduzir o livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo de número 3, Lucas começa a narrar a Teófilo os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. Ele começa a narrar as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes de ser elevado aos céus diante dos seus discípulos. E entre essas palavras que Lucas narra a Teófilo, que Jesus compartilhou com seus discípulos, uma das palavras que Jesus compartilhou foi qual? Vocês precisam permanecer em Jerusalém, porque existe uma obra, existe uma bênção, existe uma graça que virá sobre vocês, mas para isso acontecer, vocês precisam ficar em Jerusalém. E se você conhece um pouquinho dessa narrativa, quando você vai para Atos, capítulo de número 2, o capítulo seguinte, do verso de número 1 ao verso de número 4, o que nós encontramos lá, irmãos? O cumprimento desta palavra de Jesus aos seus discípulos. Você está aí com a sua Bíblia aberta ou com o aplicativo aberto? Olha lá. Capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos onde? No mesmo lugar. Quando de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu a casa onde todos estavam. E pousou sobre cada um deles línguas como de fogo. E cada um começou a falar na língua do seu companheiro que lá estava. E a Bíblia diz no verso de número 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar nessas línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então as palavras que Lucas narra no primeiro capítulo a Teófilo, relatando os últimos momentos de Jesus, agora ele narra exatamente o quê? O cumprimento daquela palavra. E para aqueles que, como eu, como alguns aqui, já estão nessa caminhada há um pouquinho de tempo, né, irmão Nelson? Né, Carla? Um pouquinho de tempo. Sabe que o dia de Pentecostes, lá de Atos capítulo 2, ele normalmente é celebrado quando? 50 dias depois da Páscoa. E se você não sabe, ficará sabendo agora. Domingo agora, dia 8 de junho, será o nosso dia de Pentecostes. Será a nossa celebração de Pentecostes. E no domingo, quando o pastor André veio me parabenizar e pediu para a gente compartilhar a palavra com os irmãos, eu confesso que de segunda para cá eu fiquei com este tema, com esta reflexão do dia de Pentecostes, da descida do Espírito Santo no meu coração, porque como eu faço aniversário muito próximo, então todos
todos os anos a minha mente lembra. Todos os anos o meu coração fica um pouquinho mais aquecido por essa lembrança. E hoje à noite, com esses minutos que a gente tem, e que não são muitos, mas Deus vai nos ajudar, eu queria falar com os irmãos sobre o batismo com o Espírito Santo. Porque eu e você não podemos passar um ano, não podemos passar meses da nossa vida sem ter a nossa memória, sem ter o nosso coração aquecido por esta mensagem bendita do Senhor Jesus para nós, que é a obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. Amém? Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens sobre o batismo com o Espírito Santo. Ou talvez, como os crentes de Éfeso, você possa estar aqui pensando e refletindo aí com você mesmo. Pastor, do que o senhor está falando? Independente se você já ouviu algumas vezes ou se você vai ouvir a primeira vez, eu tenho certeza que hoje à noite, o Espírito do Senhor administrar ao seu coração uma confirmação da necessidade urgente que todos nós temos de buscar ser cheios do Espírito Santo. Amém, querido? Eu preciso que você me ajude hoje à noite. Vamos combinar? Fica com a sua Bíblia aberta, porque eu quero que você olhe comigo no texto. Diz a palavra de Deus, nos versos que nós lemos, Jesus, comendo com eles, verso de número 4, diz Lucas a Teófilo, nos últimos momentos da sua vida aqui na terra, diz o texto, ao comer com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o que, gente? A promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Primeira coisa que eu e você precisamos entender hoje à noite: o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus. Amém? Não é uma invenção da igreja do Nazareno. Não é uma invenção de qualquer outra igreja evangélica. Não é invenção de um movimento pentecostal. É uma promessa de Deus. E Jesus está nos últimos momentos da sua vida, querendo novamente enfatizar aos seus discípulos para que eles não esqueçam. Existe uma promessa de Deus para vocês. E esta promessa é o batismo com o Espírito Santo. Queridos, às vezes a gente gosta, de falar sobre as promessas de Deus. Promessa de provisão material, e graças a Deus por ela. Promessa de salvação da nossa família e da nossa casa. Aleluia! Que Deus realmente salve a minha e a sua casa e a nossa parentela. A gente fala sobre promessa de Deus, de uma porta aberta quando nós estamos desempregados, e o irmão Nelson orou agora há pouco, pedindo que Deus abra a porta para quem está desempregado e necessitado. Mas nós não podemos perder de vista e deixar fugir do nosso coração que existe uma promessa feita para mim e para você há mais de 2000 anos. E esta promessa é o batismo com o Espírito Santo. Amém, queridos? E daqui a pouco nós vamos entrar sobre a essência dessa promessa. Mas eu e você precisamos entender, em primeiro lugar, que está disponível para nós. É uma promessa. Assim como todas as outras promessas que existem na palavra de Deus. E eu e você só receberemos se nós crermos na promessa. Amém? Não é por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Não é por fórmulas humanas que recebemos ou deixamos de receber. Não é por estarmos mais na igreja do que o outro que nós recebemos. Não. Mas eu e você precisamos entender que ela está disponível porque Deus prometeu. E Jesus disse
que céus e terra vão o quê? Passar, mas a sua palavra jamais passará. Amém, querido? Diga assim comigo: o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus para a minha vida. Diz aí para o seu irmão, é para você também, irmão. É uma promessa de Deus. Agora olha ainda o versículo de número 4. Quando Jesus fala que é uma promessa de Deus, ele dá uma orientação aos seus discípulos no mesmo versículo 4. O que ele diz? Vocês não podem o quê? Se ausentar de onde? De Jerusalém. Mas vocês devem esperar pela promessa. Segundo princípio que eu e você precisamos entender sobre o batismo com o Espírito Santo, além dele ser uma promessa de Deus, é para aqueles que esperam em obediência. Você perdeu uma boa oportunidade para dar um amém, hein, irmão? Sabe por quê? Porque ninguém gosta de esperar e ninguém gosta de obedecer. Seu filho gosta de obedecer? Gosta nada. Você gostava quando você era mais jovem? Eu não gostava muito, não. A gente não dava as nossas escapulidas. Falou de esperar, começa a dar faniquito. Não é assim? Você manda uma mensagem no WhatsApp para alguém. Se a pessoa demora meia hora para responder, já começa a te dar coceira. Você vai no banco. Você pega lá a senha. Está na senha 3 lá no painel. A sua é 18. Você pensa em voltar para trás, sim ou não? Pensa. Porque a gente não gosta de esperar. E Jesus está dizendo aos seus discípulos, viu? Para a promessa do Pai acontecer na vida de vocês, vocês precisam esperar em obediência à minha palavra. Quantos de nós vamos receber o batismo com o Espírito Santo? Quantos de nós decidirmos esperar o agir de Deus, obedecendo a Ele em todo o tempo? Porque não é no nosso tempo que as coisas acontecem, irmãos. É no tempo de Deus. Não é a nossa maneira, é a maneira de Deus. Não é como nós queremos, é como Deus quer. Enquanto isso, eu e você devemos obedecer a sua palavra. Amém, irmão? Quantos querem o batismo com o Espírito Santo? Então você precisa hoje à noite dizer, Senhor, eu vou esperar o cumprimento dessa promessa na minha vida, e enquanto eu espero, eu vou obedecer a sua palavra, custe o que custar. Amém? Virei à igreja, vou me consagrar, vou na vigília, vou ler a palavra, vou tirar um período de jejum. Hoje a minha santa esposa falou assim para mim, a gente tem algumas causas lá em casa que a gente está em oração, e aí ela falou assim para mim, amor, nós estamos precisando jejuar por essas causas. Falei, olha, a irmã está crente. Aleluia. Não é verdade? É. E aí eu falei para ela, é isso mesmo, nós precisamos jejuar. Irmãos, não adianta a gente ficar aqui, o batismo com o Espírito Santo, que obra bendita, que coisa gloriosa, mas vai chegar na minha e na sua vida, se nós nos posicionarmos dizendo, Senhor, estou aqui para receber o cumprimento dessa promessa, e até recebê-la, e depois também, vou seguir te obedecendo todos os dias da minha vida. Amém, querido? Diga assim comigo, o batismo com o Espírito Santo requer obediência e paciência. Amém, queridos? Diga aí para o seu irmão, você está obedecendo a Deus? Pergunta aí para ele, você está esperando no Senhor? Espera no Senhor, irmão. Terceira lição. Terceiro princípio. Vamos em frente, porque o nosso amigo relógio, ele não para, né, irmãos? Olha o que diz o verso de número 5. A fala de Jesus aos seus discípulos continua, as orientações.
olha, vocês devem ficar em Jerusalém para o cumprimento da promessa. E aí ele diz assim no verso 5, porque João, que João, irmãos? O Batista, o primo, na verdade fez o quê? Batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém? Primeira lição que a gente precisa entender sobre o batismo com o Espírito Santo, é uma promessa. Se é promessa, toma posse dela, irmão. Amém? Segunda lição, é para aqueles que esperam em obediência a Deus. Não ficam questionando, murmurando, reclamando. Estão esperando alegremente em obediência. Terceira lição, o batismo com o Espírito Santo é um ato 100% divino. Aleluia! Glória a Deus! Nós podemos, no final da nossa reunião hoje, outras reuniões, outros cultos, outras celebrações, no final dizer assim, quem deseja receber o batismo com o Espírito Santo, vem até aqui no altar. E aí eu e você, a gente chega para o altar. E aí? É com Deus, não é comigo, não é com o pastor André, não é com o pastor Flávio, é com Deus, irmão. Não é colocando a mão na sua cabeça que você vai receber. Não é pedindo para você repetir algumas palavras que você será cheio do Espírito Santo. É quando Deus olhar para o meu e para o seu coração e dizer assim, olha, o Rodrigo, o Carlos, o Robson, o Levi, estão desejosos e sedentos pela minha presença. Então agora chegou a sua vez. Eu e você, nós não temos nenhuma ingerência quanto a isso. Jesus disse aos discípulos, guardem, João batizou com água, mas vocês serão batizados com um novo batismo. É o batismo do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, irmãos? É Deus. É Deus. Se hoje à noite o seu coração estiver aquecido, se hoje à noite seu coração estiver clamando, se hoje à noite seu coração estiver crendo nessa promessa, e você estiver caminhando em obediência, pode ser a sua noite, mas será a sua noite se Deus assim o desejar, se Deus assim o quiser. Não é pelo nosso mérito, não é pelo seu mérito. É Deus olhando para mim e para você hoje à noite dizendo, eu reservei e preparei essa noite, dia 4 de junho de 2025, para visitar os meus filhos lá no Homens de Honra, na Igreja do Nazareno Central de Campinas. É um ato divino. Vamos fazer aqui a conferência do batismo com o Espírito Santo. Pode fazer quantas quiser. Vamos aqui fazer uma vigília da meia-noite às 6 da manhã para receber o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo pode não passar nem perto, irmão. Por quê? Porque não somos nós, é Ele. Não somos nós que damos as regras, é Ele. Não somos nós que manipulamos, é Deus que realiza a sua vontade e o seu efetuar na minha e na sua vida. Amém? Você se lembra? Para aqueles que já foram batizados com o Espírito Santo, eu cheguei na igreja central, eu tinha 17 anos. Logo no início da minha chegada, da minha conversão aqui na igreja, tinha um ministério de evangelismo chamado Campinas Cidade de Jesus. Irmão Renato Fonseca. Todos os sábados, a partir do horário de almoço, a gente se reunia nessa capela aqui. A gente orava e a gente saía para fazer evangelismo nas comunidades de Campinas. Quantos sábados à tarde? E eu me lembro, como se fosse hoje, numa dessas reuniões de oração, antes de sairmos para o evangelismo, foi quando o Espírito Santo encheu a minha vida. Nem entendia muito das coisas. Não que hoje eu entenda muito, viu, irmãos?
nem imaginava muita coisa daquilo que estava acontecendo. Mas eu sabia que naquele dia, naquela tarde, havia uma graça na minha vida que eu nunca tinha experimentado. Não fiz prognóstico, não fiz nenhum planejamento, eu simplesmente estava buscando ao Senhor e crendo no Espírito Santo de Deus. Amém? Diga assim comigo: o batismo com o Espírito Santo é um ato, é uma ação 100% divina. 100%, irmão. 100%. Quarto princípio. Estou terminando, são só 5. Quarto princípio. Quando Jesus diz aos discípulos para eles permanecerem em Jerusalém, porque eles serão batizados com o Espírito Santo, olha o versículo de número 6, irmãos. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Irmãos, se dependesse do conhecimento dos discípulos e de quem mais lá estava, eles estariam esperando até hoje. Eles estariam esperando até hoje. O que Jesus falou sobre o batismo com o Espírito Santo tem a ver com a pergunta dos discípulos? Nada. Jesus está falando sobre uma ação divina na vida de cada um dos discípulos. E aí a pergunta deles: Senhor, então será nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Eu não sei se Jesus fez, irmão, mas eu posso conjecturar, porque isso não vai se tornar uma heresia. Eu acho que Jesus deve ter colocado a mão na cabeça assim, ó, ter balançado, deve ter falado: vocês não entendem nada mesmo. Vocês não entendem nada. E aí o que Jesus responde? Meus filhos, meus queridos, meus amigos, vocês não têm que se preocupar com tempos, com épocas ou com o futuro, porque isso pertence a Deus. Sabe qual é a quarta e penúltima lição que eu aprendo aqui? O batismo com o Espírito Santo nunca ficou preso a épocas, a tempos ou a períodos. O batismo com o Espírito Santo é para hoje. Foi para ontem, é para hoje e será para amanhã. Aleluia! Querido irmão, você precisa hoje à noite entender que o batismo com o Espírito Santo não foi algo experimentado lá pelos discípulos lá atrás, como nós lemos lá em Atos capítulo 2, não. O batismo com o Espírito Santo é uma obra da graça que continua disponível hoje até o dia em que o Senhor Jesus Cristo retornar em glória. Então hoje pode ser o seu dia. Hoje pode ser o meu dia, mas eu e você precisamos entender isso e não ficar pensando: mas isso que eu leio na Bíblia não acontece mais. Acontece sim. Mas essas narrativas do livro de Atos são tão lindas, parece que parou no tempo. Não parou não, continua disponível hoje. Aleluia! É para hoje, é para agora. Às vezes a gente fica tão preocupado com o dia de amanhã, a gente fica preocupado com o mês que vem, a gente fica preocupado com as coisas que ainda nem chegaram para a gente resolver. E a gente perde a oportunidade de receber hoje e agora esta bênção bendita da graça do Senhor, que é ser cheio da presença do Espírito Santo. Amém, querido? Diga assim comigo: o batismo com o Espírito Santo é para hoje, é para agora.
Diz aí pro seu irmão, irmão, é para agora, é para você, é para hoje. Aleluia. E em quinto e último lugar, eu peço que você fique de pé, por favor, mas não feche a Bíblia. Porque aí eu termino. Quinto e último lugar. Jesus, ao responder para eles, falando assim, olha, vocês não se preocupem com época, com tempo, com o futuro. Estejam vivendo a promessa. No verso de número 8, em quinto lugar, Jesus diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Aleluia. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa. O batismo com o Espírito Santo está disponível para aqueles que esperam em obediência. O batismo com o Espírito Santo é um ato, é uma ação 100% divina. O batismo com o Espírito Santo é para hoje, é para agora. E em quinto e último lugar, o batismo com o Espírito Santo é uma ação com propósito. Qual é o propósito? Jesus diz, eu vou dar poder a vocês. Para quê? Para serem testemunhas. Sabe por que às vezes o nosso testemunho anda mais ou menos? Sabe por que às vezes o nosso testemunho anda mais para lá do que para cá? Sabe por que o nosso testemunho muitas vezes um dia funciona e outro dia não? Porque está faltando o poder do Espírito Santo. Porque o meu testemunho não é pelo meu conhecimento, não é pelos meus anos de igreja, não é por ser amigo do pastor André, não é por eu vir toda quarta-feira na reunião de homens. A minha vida cristã e o meu testemunho depende 100% de quanto eu estou cheio do Espírito Santo. Para dizer não ao pecado, para dizer não às tentações, para resistir ao diabo, para manter a minha vida em santidade na presença do Senhor, eu dependo do Espírito Santo, irmãos. Você pode fazer a campanha de oração que for. Você pode entregar a maior oferta. Você pode fazer o que for, irmão. Mas se hoje à noite você não receber o poder do Espírito Santo, você vai sair daqui para fora. E sua vida vai continuar novamente igual uma montanha russa. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Será que hoje à noite a gente não pode ouvir o eco das palavras de Jesus batendo no nosso coração, dizendo: hoje é a noite que eu preparei para liberar poder sobre a sua vida, para você ser testemunha poderosa na sua casa, no trabalho, na igreja, na família, onde for. Mas precisamos do batismo com o Espírito Santo. Amém? Enquanto o pastor André chega para orar, para dar aí a bênção final, eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse os seus olhos um instante. Será que hoje à noite não é uma noite propícia para você dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu ouvi a tua palavra e eu reconheço que eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Não quero mais ser o mesmo. Não quero ter as mesmas atitudes. Não quero ter uma vida de altos e baixos.
E hoje à noite eu entendo que é só com a ajuda do teu Espírito que eu vou conseguir. Se hoje à noite, em algum momento destes 5 princípios, você ouviu Deus falar no seu coração, vem rapidinho aqui à frente, para nós orarmos juntos. Não precisa ajoelhar, vem aqui na frente no altar. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Vitor, por gentileza, pedir para o pastor Vitor orar por nós hoje à noite. Eu ainda tenho que dar aula daqui a pouquinho, eu preciso guardar um pouquinho da voz. Será que você pode colocar sua mão sobre o seu coração? E hoje à noite, aí no seu lugar, você também dizer: Senhor, eu preciso desse batismo hoje à noite. Como diz o hino antigo, dá-me um novo batismo de fogo, Senhor. Hoje mesmo, toca os meus lábios com unção do altar. Que hoje à noite seja a noite do fogo de Deus tocar no meu e no seu coração. Senhor Santo, nós queremos, ó Deus, buscar a Tua presença neste momento, Pai, com o objetivo que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, Pai. Ó Deus, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és aquele que vive, o Senhor é aquele que reina e o Senhor é aquele que permanece para sempre. Por isso, ó Deus, como ali no dia que estava ali todos reunidos como um vento impetuoso, sopra o Teu Espírito neste lugar, Senhor. Manifesta o Teu poder, Senhor. Manifesta a Tua bênção sobre o Teu povo, porque esse é o poder que precisamos para ter autoridade, para ter uma vida santa, pura e reta na Tua presença, Pai. Por isso, derrama do Teu poder aqui nesta noite, Senhor. Visita cada coração, Senhor. O Senhor sabe a vida de cada um. O Senhor sabe o que cada um aqui que tem buscado, que tem colocado no Teu altar, Senhor. Que a Tua bênção seja derramada de uma forma especial, Senhor. Sabemos que a Tua palavra que foi aqui ministrada já falou a cada coração, Senhor. Que ela jamais volte vazia, Senhor, mas que ela permaneça, que nesse dia, nesse momento, começa a arder o fogo em cada coração, Senhor. Para que a Tua presença inunda cada um aqui, Senhor. Aqueles que precisam de uma renovação, aqueles que precisam de uma mudança, Senhor. Faz o Teu querer aqui neste lugar, nessa noite, Pai. Abençoa cada vida, Senhor. Abençoa no particular. O Senhor sabe cada um que está falando contigo agora, Pai. Ó Deus, se alguma coisa que precisa ser entregue, que seja entregue, Senhor. Tira todo o impedimento do meio do Teu povo, Senhor. E derrama do Teu poder, derrama do Teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos pedir nessa hora que, ó Deus, iremos aqui nos despedirmos agora, mas que o fogo do Senhor deve arder em cada coração, Senhor, desse anelo da Tua presença, dessa mudança de vida, dessa mudança de comportamento, Senhor. Ó Deus, derrama fome e sede de buscar o Senhor, de buscar a Tua presença, ler a Tua palavra e ter uma vida a cada dia reta diante do Senhor. Para a honra e para a glória do Teu nome, nós te rogamos, no nome do Senhor Jesus.